Vós já estáis limos pela palavra que saiu da minha boca. Ouça agora uma palavra revelada do coração de Deus para o seu coração. Assim como o maná que caiu do céu e alimentou o povo de Israel no deserto, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas alimentará a todos. Fará o que lhe dá prazer e prosperará naquilo para que a enviei. Abrem-se neste momento as páginas da Bíblia Sagrada com o pastor Silas José, o programa Postura de Fé da Igreja Maná, levando até você e sua família cura, libertação e salvação em Cristo Jesus. Muito bem, nós vamos ler parte da palavra de Deus nessa tarde, aqui no livro dos Reis, o segundo livro, o capítulo 3, e os versículos 15. 2 ou 3 versículos apenas, para que nós possamos meditar nessa tarde nas Escrituras Sagradas e algo muito importante, algo que de fato transformará a sua vida aí do outro lado. Você que está nos ouvindo em qualquer lugar que você estiver, qualquer lugar do nosso país, pela internet você vai ter a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus. 2 Reis 3 e 15 diz assim: mas agora trazei-me um arpista. E enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo, este vale se encherá de água, e bebereis vós, o vosso gado, e os vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Versículo 20. Na manhã seguinte, na hora da oferta de manjares, vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Bem, nós queremos falar nesta tarde sobre restituição. Pastor, eu já ouvi falar sobre restituição, e muitas vezes, e com muitos obreiros, mas Deus tem nos revelado algo tremendo. É uma restituição que ela está condicionada ao poder sobrenatural da palavra profética. A restituição à luz da palavra do profeta do Senhor, esse homem de Deus chamado Eliseu. Era um tempo que as pessoas precisavam de água. Era um tempo que havia uma necessidade de momento muito forte de água. E o povo não tinha a solução. Mas quando o povo não tem a solução, o homem de Deus tem. Então eles recorreram ali a Eliseu, e tudo começa com a música, tudo começa com o louvor.
a adoração a Deus. Ele diz para trazer um músico e ele começou a tocar a harpa. Enquanto ele estava dedilhando a harpa, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Isso é muito forte quando a mão de Deus vem sobre a vida de um homem, de uma mulher. Isso é muito importante. E nesse momento o Espírito Santo tomou conta da vida de Eliseu, da boca dele, e ele disse assim: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, ou seja, muitas cisternas, para que pudessem reter as águas que viriam por aquele vale, por aquele leito daquele vale. Então ele fala do sobrenatural, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, relâmpagos, trovão e essa coisa toda, contudo este vale se encherá de água, e bebereis, vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também ele entregará os moabitas nas vossas mãos, o inimigo também nas mãos, porque a obra era grande. E diz o versículo 20: na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Eu quero focar aqui pelo menos 2 pontos nessa tarde maravilhosa de quarta-feira. A primeira coisa é a palavra profética, porque algo o povo tinha que fazer. Queridos, algo você vai ter que fazer, algo nós temos que fazer. Ele disse: fazei nesse vale muitas cisternas para reter as águas, porque no coração, na mente do profeta do Senhor, ele já via as águas rolando pelo leito daquele vale e enchendo aquela cisterna. Mas passou-se algum tempo, algumas horas, porque a Bíblia diz na manhã seguinte. Então, entre a palavra profética, entre o que saiu da boca desse profeta e o cumprimento dessa profecia, houve um espaço de tempo, de algumas horas. Pastor, por que há um espaço de tempo? Por que essa coisa não poderia ser momentânea? De repente, é porque o povo precisava ser preparado para receber a bênção de Deus. Você precisa ser preparado, meu irmão. Minha amada irmã em Cristo Jesus, a senhora precisa ser preparada para receber a bênção de Deus. Por isso, o espaço de tempo. O profeta era verdadeiro, a profecia era verdadeira, mas as coisas não cumpriram-se instantaneamente, no vapt-vup nós diríamos. Houve um espaço de tempo, e isso é importantíssimo, para que o povo pudesse ser preparado, mas para que ocasionasse também com um momento que é fundamental nas nossas igrejas e que era fundamental ali em Israel. É o momento de estender a mão para o altar. O profeta era verdadeiro, a profecia era verdadeira, mas não cumpria. Existia um espaço de tempo, existia algo que travava isso no mundo espiritual, algo que não liberava essas águas para vir sobre o leito desse vale ali. Isso foi quebrado na hora das ofertas. Era o sinal verde no mundo espiritual, porque o que está travado no mundo espiritual, na sua vida, minha irmã, na sua vida, meu irmão, quando você estende a mão para o altar, aquilo é quebrado, aquilo é desfeito, aquele mal, aquele entrave é desfeito. Porque diz assim o Espírito Santo: e na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais,
vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. E eu quero falar mais um pouquinho para nós colocarmos uma vírgula nessa meditação nessa tarde, sobre aquilo que foi negado para você, aquilo que negaram, aquilo que te negaram no passado, aquilo que roubaram de você, aquilo que furtaram de você, aquilo que está travado no mundo espiritual, porque aqui a necessidade era real de água, e aquilo que viria para Israel é a resposta. Se é água, então vem água. Qual é a sua necessidade, minha irmã? Qual é a sua necessidade, meu irmão? Porque é a sua necessidade que Deus vai suprir. É específico. A sua necessidade, as vossas necessidades, você que foi roubado. É a restituição. E quem faz restituição, quem restitui, das 3 pessoas da Santíssima Trindade, aquele que restitui, que restaura, é o Espírito Santo de Deus. Nós temos embasamento na Bíblia para pregar isso. A mulher perdeu a moeda e foi restituída da moeda. Israel precisava de água e foi restituído de água. Agora, veja só que coisa dramática. Quando saíram do Egito e caminharam até pelo deserto e foram passar por algumas nações, e chegou ali os habitantes do Monte Seir, de Edom, dos edomitas, e eles solicitaram água. Aquelas pessoas foram na frente, aqueles diplomatas, a diplomacia daquele povo foi na frente, solicitando água. Edom tinha muitas águas. A Bíblia fala sobre ribeiros de água de Edom. Eles tinham muita água, poderia dar água, porque Edom é Esaú, os descendentes de Esaú, poderia dar água para Jacó, porque eles beberiam e pagariam, foi a proposta, mas eles não fizeram, ainda fizeram guerra. Isto foi mal aos olhos do Senhor. Um profeta foi levantado só para denunciar isso, o profeta Obadias, não é muito conhecido de muita gente, para denunciar essa maldade dos edomitas. Eu acho tremendo, porque na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vinham as águas pelo caminho de Edom, porque Deus vai restituir exatamente daquela direção que tiraram de você, que tirou da senhora, do Senhor que nos ouve nessa tarde. As águas vinham pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Israel não sabia. Pode ser que aquela geração não sabia que Edom, no passado, negou as águas, e tinha muitas águas, como nós falamos. Mas as águas vieram do caminho de Edom, porque o Espírito Santo é Deus de minúcias. Amém, Jesus. É Deus caprichoso. Glória a Deus. As águas vinham exatamente do caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aquilo que foi negado no passado agora é corrigido. Aquilo que o Senhor furtaram o Senhor, roubaram a senhora, agora será corrigido. Quando, pastor? Quando você abrir a mão para o altar. Quando a senhora abrir a mão para o altar, aquilo que foi roubado no passado, negado no passado, chegará para você de uma forma tremenda e sobrenatural. Eu encanto com essa palavra, porque o profeta diz: vocês não vão ver vento, nem chuva, nem relâmpago, trovão, nada disso. Contudo, esse vale se encherá de água. Bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Você pode entrar em contato conosco e nós vamos ajudar um pouco mais e dar mais detalhes sobre essa restituição, que é algo do Espírito Santo de Deus. E você certamente será restituído daquilo que levaram. Pode ser no século 20, foi roubado, negaram a sua bênção, travaram a sua bênção, a sua vitória no século 20. É possível, pastor, corrigir isso chegar para mim ainda hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo? É possível, sim. Em nome de Jesus, isso é possível. Quando você abrir a mão para o altar
o entrave no mundo espiritual é quebrado em nome de Jesus. E você recebe a sua bênção, a sua vitória, exatamente aquilo que você precisa, exatamente aquilo que foi negado no passado, foi a realidade do presente. Eles receberam água, beberam todo o povo, os animais, e a palavra profética se cumpriu. Nós queremos colocar você debaixo de uma palavra profética nesse ministério, na Igreja Maná, com o pastor Silas José e com a pastora Almerita. Louvado seja o nome do Senhor. Até uma próxima.